Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula, da nossa disciplina de enfermagem e pediatria. E hoje o nosso assunto será cuidados mediatos ao RN, exame físico do nosso recém-nascido e outros assuntos mais que vocês irão aprender no decorrer do nosso vídeo aula. Então, nós iremos começar hoje justamente por esses cuidados que são agora os mediatos. No vídeo passado, na aula passada, nós estudamos os cuidados imediatos, que são aqueles cuidados até as 2 primeiras horas, de nascido, do recém-nascido, do RN. Agora nós iremos estudar os cuidados mediatos, então. Esses cuidados mediatos são aqueles que são prestados lá na unidade de internação pediátrica, tá bem, pessoal? Onde nós estaremos realizando, acompanha comigo aqui, a manutenção das vias aéreas desse RN. Nós iremos manter a temperatura adequada, então, desse RN. Nós iremos realizar a profilaxia de doenças do tipo hemorrágica, com a administração da vitamina K. Essa vitamina K ela é conhecida por canaquion. Esse canaquion tem a função maravilhosa de evitar a hemorragia, porque todo RN nasce sem os fatores de coagulação, então se faz necessária a administração de 1 miligrama, pela via intramuscular. Nós estamos aqui, olha, observando no vasto lateral da coxa desse RN, Aqui na fotinha vocês estão vendo a administração da vitamina K, que é conhecida como canaquion, para evitar a doença hemorrágica, então, no nosso RN. Lembrando de dizer que os cuidados mediatos são aqueles que são os cuidados realizados após as 2 primeiras horas de nascimento, tá bem, pessoal? Vou passar para vocês e agora a gente vai, então, estar dando continuidade aí à questão dos cuidados mediatos. Esses cuidados mediatos são de suma importância, tal quais os cuidados imediatos nas 2 primeiras horas de vida desse RN, Então, ainda em continuidade ao cuidado aí do nosso RN, a gente faz também, a profilaxia ocular com nitrato de prata. Esse nitrato de prata a 1%, ele é conhecido pelo método de Credé ou a credenização, onde a gente instila, gotas desse nitrato nos olhos do RN. No caso, se for uma menina, além de administrar uma gotinha em cada olho, com cuidado para não instilar exatamente em cima, da pupila, mas no canto interno, nessa região do canto interno do olho, uma gota em cada, tá bom? E aí, na menina, 2 gotinhas na vagina, Então, temos que ter esse cuidado, porque esse é um cuidado que evita doença gonocócica, tá bom? Que é transmitida da mãe para o filho, Então, esse método protege o RN contra infecções, que a gente já falou sobre a questão da oftalmia gonocócica, protege também o RN de lesões e traumatismos, Esses cuidados que são os cuidados mediatos que nós estamos falando. Nós realizamos nesses cuidados mediatos as medidas antropométricas, que é importante estarmos mensurando o perímetro torácico, o perímetro cefálico, o perímetro abdominal, para ver se está de acordo com o padrão de normalidade, é de suma importância. Aqui nós também orientamos nos cuidados mediatos ao RN a questão da alimentação desse RN, do bebê, com leite materno de forma exclusiva. Então, nós estaremos dando aí esse assunto, dando continuidade para que vocês venham obter conhecimento acerca dos cuidados mediatos ao RN, tá bom? Passando também aqui para vocês, nós temos aqui a questão dos primeiros dias do RN, o que é que acontece
no seu organismo durante esses primeiros dias de vida, né? O primeiro ponto trazido para vocês é a questão da urina. Essa primeira urina, ela é produzida pelo recém-nascido de forma concentrada, né? E frequentemente contém substâncias químicas que são os uratos, são substâncias muitas das vezes tóxicas, né, para o organismo, que podem então estar dando uma coloração aí rosada, né, uma coloração rosácea aí na fralda, que é justamente por conta dessas substâncias que estão sendo eliminadas, né, pelo RN. Então, a primeira urina do recém-nascido, ela não é uma urina amarelada, né? Ela é uma urina rosada, rosa. Né? Você vai observar a cor rosa na fralda do seu bebê, né? do RN. Nós temos agora a questão sobre a primeira evacuação. Essa primeira evacuação do RN é a chamada mecônio, né? O chamado mecônio. Não é fezes propriamente dito, né? Esse mecônio são substâncias que foram ali absorvidas, né, pelo RN ainda durante a vida intrauterina. Tem uma coloração negro esverdeada, olha, você pode perceber a coloração negro esverdeada, amarronzada, acastanhada. Ela é viscosa, né? Muito viscosa. Todo recém-nascido ele deve eliminar o mecônio nas primeiras 24 horas, é importante. E após 2 a 3 dias do nascimento, vão surgir as chamadas fezes de transição. Durante essas fezes de transição, nesses 2 a 3 dias, é possível você observar bolinhas amareladas ainda na presença ali do mecônio, né? Que é normal também. Muitas das vezes as mães nos ligam preocupadas, né? E perguntando o que são essas bolinhas amareladas, meio esverdeadas, que estão presentes ali nas primeiras fezes. É normal, tá? Então, o mecônio não é fezes propriamente falando, né? São substâncias ali que foram ingeridas, foram absorvidas ali pelo RN ainda na vida intrauterina, tá certo? Passando, nós temos agora a questão do exame físico do RN e a anamnese. É importantíssimo demais fazermos esses procedimentos de forma lenta, de forma satisfatória, para que possa ser observado qualquer tipo de informação, né? Que eu sempre costumo dizer que o corpo do recém-nascido fala, o nosso corpo fala, e principalmente do RN. Então, muitas das vezes, por feições que ele vem estar demonstrando ou atitudes, a gente já tende, né, a acreditar que algo está acontecendo, então, no organismo desse recém-nascido. Então, a anamnese, mais uma vez falando para vocês, é o levantamento histórico, né, de saúde, de doença, a questão geral aí de saúde do nosso RN, que nós estamos cuidando. Quando eu digo nós, é porque nós estamos executando o cuidado, né? Nós estamos subentendendo que nós estamos num ambiente, né, no ambiente de saúde, numa instituição, promovendo o cuidado, tá? Então, o que é que fazemos logo de primeira? O levantamento histórico da mãe, né, que é o histórico materno. Quantos filhos essa mulher já teve, quantos partos, né, por quantos partos ela já passou, a questão do uso de drogas, o tabagismo, o etilismo, que é o uso, né, abusivo do álcool, informações sobre as gestações anteriores, se sofreu aborto ou não, se ela adquiriu algum tipo de infecção durante o processo gestacional. É importante conhecermos o histórico da mãe para podermos entender o que é que está se passando com o RN, né? Com esse recém-nascido. Então, vamos agora também ao segundo ponto, né, da história da anamnese, que é o histórico familiar. Nesse histórico familiar, nós iremos estudar as enfermidades atuais e as enfermidades passadas,
é importante também por causa, né, da consanguinidade, a questão da hereditariedade, o que é que os antecedentes desse RN eles desenvolveram, né, no processo de saúde e doença. E, por fim, o histórico neonatal, quando se trata da questão da anamnese. Nesse histórico neonatal, a gente vai observar a questão de ocorrências no pré-parto, né? O que foi que aconteceu no pré-parto? O que foi que aconteceu na sala de parto? A avaliação da escala de Apgar, né? Do nível aí de oxigênio no organismo do paciente, do RN no caso. Houve ou não a necessidade de reanimação? Ele está mamando da forma correta? Ele está conseguindo mamar? Então, essas informações são importantíssimas para entendermos o que se passa com o RN, né? Para podermos, então, fornecer o melhor cuidado de acordo com a necessidade desse RN. Cada RN ele vai ser tratado de forma igualitária, porém respeitando as diferenças. Porque o que foi que aconteceu com o primeiro RN que nasceu no plantão de hoje? Né? Pode ser que tenha acontecido a mesma ocorrência com outro RN, como também pode não ter acontecido. Então, tratarmos de forma igualitária, porém atendendo aí as necessidades de cada um, tá bom? No exame físico neonatal, que nós iremos estar também estabelecendo aqui para vocês, nós iremos fazer em termos gerais, querendo adquirir, ou seja, querendo alcançar objetivos, né? Porque todo cuidado que nós prestamos, nós queremos um resultado positivo em relação àquele cuidado que nós estamos ali fornecendo. Então, o primeiro exame físico do RN, ele tem alguns objetivos nesse primeiro exame. Quais são esses objetivos? Primeiro ponto aqui, olha, acompanhe comigo. Detectar a presença de malformações congênitas. Esse primeiro exame físico, a gente vai observar isso, a questão das malformações congênitas. O segundo objetivo é avaliar a capacidade de adaptação do recém-nascido na vida extrauterina. Tanto é que quando o recém-nascido ele é levado para a sala de procedimentos, né, pediátricos, ele ali é observado tanto pela enfermagem quanto também pelo médico pediatra para avaliar a questão da adaptação dele, do RN, na vida agora extrauterina, tá bom? E no terceiro ponto, nós podemos estar aqui, no terceiro ponto do exame físico, avaliarmos aí as condições técnicas, se foram satisfatórias ou não. Deve ser realizado com a criança despida, né, sem roupa, para que a gente possa estar observando as condições aí, se foram satisfatórias ou não em relação a esse RN, tá bom? Dentro ainda dos cuidados imediatos, né, que são esses cuidados até depois, né, das primeiras 2 horas do recém-nascido, nós iremos realizar medidas também antropométricas. O que são essas medidas antropométricas? Nós iremos avaliar a questão do perímetro cefálico desse RN, o PT, que é o perímetro torácico, o tamanho, que é a altura, né, do RN, e o peso desse RN. Então, de acordo com o perímetro cefálico, dentro dos padrões de normalidade, ao ser avaliado esse perímetro, né, com o uso de uma fita métrica, nós iremos constatar aí, dentro do padrão de normalidade, mais ou menos 35 centímetros aí, então, de perímetro, né, cefálico avaliado através da fita métrica. Esse é o valor padrão de ser considerado normal, até esse valor, tá bom? E aí nós temos a questão do perímetro torácico, né? O perímetro torácico vai ser avaliado também com uma fita métrica,
onde vai ser avaliado aí o perímetro do tórax, né, do tórax desse RN, onde eu tenho um valor aqui de mais ou menos 33 centímetros, o tamanho desse RN de 48 a 52 centímetros, tá aqui, olha, no terceiro ponto, são consideradas medidas padronizadas, e o peso natal do paciente, do RN, de 2,5 kg até 3,5 kg, está dentro do padrão normal para medidas antropométricas, né? E essas medidas, elas são feitas pela enfermagem, geralmente pelo técnico de enfermagem, né? São procedimentos que são realizados pela enfermagem, tá bom? E no aspecto geral, nós iremos começar a estudar a postura, né, desse RN nas primeiras horas após o nascimento. Todo o RN ele vai tentar se manter encurvado, né, naquela postura fetal. Então isso é normal, tá bom? Principalmente nas 72 horas após o nascimento, ele tende a se manter assim, com os membros superiores e os membros inferiores fletidos, que é a forma, né, a postura que ele estava ainda na vida intrauterina, tá bom? Importante a gente estar falando sobre isso para a gente discutir, né, se, de acordo com o exame físico, se houve alguma intercorrência, se houve alguma saída, né, de fora de padrão. Então, nós iremos agora observar a questão da pele. Nós vimos a postura que ele tende a se manter, que é a postura fletida, que é a mesma posição que ele se encontrava dentro do útero. E agora, no exame físico, que a gente ainda está avaliando ele, nós iremos observar a pele, a cor da pele, a textura da pele desse RN, né? No momento que ele nasce, é uma coloração vermelho brilhante. No segundo ou no terceiro dia é que ele vai ficando rosado, né? Como um aspecto de escama seca essa pele. É observado a presença de edema em torno dos olhos, né? Aqui, olha, nós iremos observar edema, tanto edema na pálpebra aqui inferior, quanto também na pálpebra superior. É importante observarmos, né? O edema geral no rosto, nas perninhas desse RN também, no escroto, quando é no menino, e nos lábios vaginais, quando é na menina. Então, edema no corpo do RN ao nascer é normal, tá? É bastante normal, é padrão. Então, a coloração da pele rosada, só que no primeiro momento que nasce, vermelho brilhante, tá bom? Para a gente também estar anotando aí no prontuário do RN, tá? Ainda na pele desse RN, nós iremos observar o vernix, acompanha comigo, o vernix caseoso, né? Uma palavra um pouco difícil de se falar, mas vocês vão adquirindo aí familiaridade com ele, que é o vernix caseoso. O vernix caseoso é essa secreção esbranquiçada. Estão vendo aqui comigo na figura? Me acompanha? Por todo o corpinho do RN, olha. Estão vendo? Estão percebendo? Né? Essa secreção esbranquiçada, ela é considerada normal no RN. É rica em glicoproteínas, que tem função estrutural, que tem função aí de produção de hormônios, é caracterizada por presença de substâncias imunitárias ricas em anticorpos, facilita a passagem do feto pelo canal vaginal, pela vagina durante o parto normal e é reabsorvida nas primeiras 48 horas, né? Aliás, após as 48 horas, ela vai sendo absorvida de forma normal, que até então, as primeiras 48 horas, existe a presença dela ali, tá? Algo importante de comentar sobre o vernix caseoso é que até então
Muito antes, o Ministério da Saúde, ele orientava o primeiro banho do RN para se retirar essa camada esbranquiçada gordurosa do organismo, do corpo do RN. Só que foi percebido que nessa substância esbranquiçada, que é o vernix caseoso, há a presença muito intensa aí de anticorpos que protege o organismo do RN. Então, com o passar do tempo, o Ministério da Saúde, ele priorizou o não realizar o banho nesse RN nas primeiras 24 horas, que é justamente onde ele vai estar sendo adaptado ao organismo, né? A questão sobre a proteção. Então, não se banha mais, tá bom? Nas primeiras 24 horas, não se banha o RN. O que a gente faz é fazer uma limpeza, uma secagem desse RN, né, ao nascer, mas não banhamos. A gente só banha o RN ao nascer se tiver a presença de mecônio, aí se banha. Fora isso, não, tá? Para evitar tirar essa camada protetora do corpo do RN, que é o vernix caseoso, tá bom, pessoal? Nós iremos ficar por aqui nesse vídeo e já já a gente volta, tá bom? Dando continuidade aí ao assunto dessa nossa videoaula. Até mais, pessoal!